nossa hora. Pronto. Então, boa noite. Mais uma vez, Josemara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A PWN Luanda a participar neste webinar, que já tem sido prática aqui da nossa associação. Para quem não é membro da PWN Luanda, normalmente fizemos aqui um overview daquilo que é o nosso propósito e o nosso core, não é? A PWN Luanda é a primeira representação em África da PWN Global. PWN significa Professional Women's Networking, e temos o objetivo principal de ajudar mulheres a se prepararem melhor para o mercado de trabalho. E não só, nós estamos voltadas também àquelas mulheres que já estão no mercado de trabalho e querem melhorar em termos de liderança, em termos de mentoria, em termos de partilha de conhecimento, networking. Ou seja, o nosso propósito mesmo é voltado para as mulheres que já são profissionais ou que vão entrar para o corporativo. No entanto, também temos membros associados homens. São poucos, mas temos. E nós fazemos isso por meio de programas de mentoria, programas de disrupção, programas. Temos um modelo de excelência que é um programa que é um momento presencial, onde convidamos normalmente uma figura, uma personalidade de renome no nosso mercado, para partilhar a sua experiência. É um workshop muito, muito interessante, e por acaso temos o nosso próximo no dia 29. Pronto, sem mais delongas, a PWN é isto, é uma associação sem fins lucrativos, e temos esses objetivos e outros mais. No entanto, quem quiser fazer parte ou saber mais, eu depois, mais para frente, partilho aqui no nosso chat os links dos nossos perfis nas redes sociais e também o nosso site, para saberem mais, terem mais informações sobre as nossas atividades e a nossa agenda. Um dos nossos programas aqui é o webinar, e hoje temos aqui a nossa Josemara Antônio como nossa convidada. A Josemara, que tem um currículo muito, muito interessante e recheado, totalmente voltado à gestão, a vendas. Josemara é formada em Organização e Gestão de Empresas, é especialista em Gestão e Organização de Equipas de Marketing e Vendas e Estruturação de Processos Comerciais, é fundadora da Global Business Corporate. Ou seja, a Josemara é vocacionada mesmo à transformação de equipas comerciais e tem acompanhado o trabalho que é muito, muito interessante e está a ser realmente transformador para essa franja de profissionais. A Josemara é consultora em estratégia comercial, é mentora de empresários, é oradora em eventos que promovem liderança, performance, crescimento sustentável. Ou seja, a Josemara é uma mulher de muitos ofícios, voltada aqui à área comercial, e melhor do que ninguém, temos aqui hoje, mais uma vez agradeço pelo convite, e vai partilhar aqui conosco qual é o verdadeiro poder da venda consultiva, quais são os desafios e oportunidades que aí advém. Josemara, boa noite mais uma vez, esteja à vontade. Pedia só às pessoas na sala que deixássemos as questões para o final, na nossa sessão, e darmos aqui o palco à Josemara para partilhar connosco então os meandros dessa nova forma de vender. Obrigada, Isabel. Obrigada por essa apresentação. Eu fico sempre constrangida quando eu tenho alguém a falar sobre mim na terceira pessoa. Acho que dá sempre uma sensação estranha. Eu quero só confirmar contigo quanto tempo é que eu tenho. Olha, podemos gerir. Normalmente o nosso webinar é de 1 hora, mas confesso que quase nunca cumprimos esse horário, porque são sempre sessões muito interessantes e com pessoas que partilham mesmo muito, muito, muito. E depois vêm as questões, então esteja à vontade e eu vou pontualizá-lo sobre o tempo. Normalmente deixamos cerca de 20 minutos para interação com as pessoas na sala,
mas esteja à vontade. Muito bem. Obrigada, Isabel. Boa tarde a todas. Boa tarde, não. Boa noite a todas as mulheres da PWN Luanda. Fiquei muito feliz com esse dado de que é a primeira. Como é que se diz? A primeira. Representação, né? A associação é Representação. global, está em mais de 30 países, mas nós somos a primeira representação em África. E saber que nós somos a primeira representação em África foi assim um orgulho. Eu ainda não percebo muito bem da vossa dinâmica, mas quero muito conhecer a vossa dinâmica. Acredito muito em movimentos como estes, então é uma honra estar aqui com vocês todos, com todas vocês. Acho que só temos mulheres hoje. A Isabel falou em homens, mas parece-me que só há Por mulheres agora aqui. só são mulheres, mas vão entrando mais gente. Pois é. Espero em Deus que estejam todas bem e que tenhamos um tempo muito produtivo durante o tempo que estivermos aqui. Eu sempre que entro numa sala cheia de mulheres, lembro-me de que o mundo de negócios só será verdadeiramente transformado quando, principalmente mulheres angolanas, quando as mulheres angolanas perceberem o poder que nós temos. Primeiro, por uma questão que eu poderia dizer de forma geracional, nós temos sido uma geração, um grupo social que empreende muito, e eu vi uma estatística em tempos, acho que foi há 1 ou 2 anos, que a mulher angolana é a que mais empreende no mundo inteiro. Não existe nenhum lugar no mundo onde as mulheres empreendam mais do que em Angola. Infelizmente, vou dizer infelizmente, apesar de ser uma estatística positiva, vou dizer que infelizmente, porque a maior parte desses negócios são negócios de subsistência, não de criação de riqueza geracional. Então acredito muito que movimentos como estes, eles impulsionam a criação de estrutura, de maior estrutura, porque o que precisamos é de conhecimento, estrutura e de juntar-nos em movimentos para podermos gerar mudanças maiores e podermos realmente ser uma geração de empreendedoras que gera riqueza. Acredito muito no nosso potencial para gerar riquezas, acredito no potencial da mulher, acredito no potencial dos angolanos, e então eu fiquei muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Eu hoje não vim ensinar técnicas de vendas, eu sei que o nosso tema é o poder da venda consultiva, mas eu vim mais criar aqui um debate provocativo, gerar aqui uma mudança a nível de provocação, né? Uma mudança de mentalidade. Em alguns casos vai ser reforço a muitos dos conceitos e conteúdos que vocês já trazem, conhecimentos que vocês já têm. Quero convidar-vos a se abrirem para o novo. Não vou dizer novo, porque nada daquilo que eu vou dizer aqui é novo para vocês, mas para uma nova conversa sobre o tema. Quero que vocês deixem de lado os pré-conceitos que já trazem sobre o tema, porque há sempre muito para se falar. O tema é sempre muito vasto, a conversa é sempre muito necessária. E então, o nosso tema de hoje é sobre a mentalidade de vender de forma consultiva. E nós mulheres trazemos aqui uma vantagem muito grande por causa da nossa sensibilidade e empatia, que de forma geral nos é natural. E então, eu sempre digo que as mulheres são as maiores vendedoras do mundo, principalmente por um aspecto muito importante, que é a energia feminina. No dia que uma mulher aprende a utilizar a energia feminina para fazer vendas, ela conquista os lugares que quiser, conquista aquilo que quiser. Eu sou filha de um Bakongo e uma Sulana, eu nasci e cresci no Lubango, eu vivo em Luanda desde 2019, agora são 6 anos, sou mãe do Cristian e da Karina, entre outras coisas, filha de senhor, crente, cristã, uma profissional com agora quantos anos? 18 anos de carreira e, entre outras coisas, como bem disse a Isabel, tem ajudado então empresários e equipas comerciais a performarem melhor. E acreditem em mim, uma das maiores vantagens que me fez desenvolver em todos os ramos e ter em 6 anos conquistado, vou dizer, a tranchezinha do mercado que consegui conquistar, que me faz hoje estar aqui neste palco com vocês, é a feminilidade. Se eu pudesse dizer, Josemara, o que é que fizeste para chegar aqui em Holanda e nesse tempo? Feminilidade. Eu acho que não existe característica melhor
a venda consultiva transformou a minha vida, porque entendi que ela, aliada à feminilidade, é um poder sobrenatural. Então, quando nós entendemos que vender não é sobre convencer ninguém a nada, quando nós entendemos que vender é sobre compreender as pessoas, quando nós entendemos que vender não é sobre falar bonito, é sobre fazer perguntas inteligentes, é sobre ter a capacidade de ouvir. E acreditem, não há técnica de venda mais poderosa do que a escuta ativa de uma mulher atenta, a escuta empática. Porque, como nós sabemos, neste exato momento estão todas vocês a me ouvir, né? Porque têm o ouvido, têm a audição e estão todas a ouvir. Algumas de vocês estão a ouvir mais algumas coisas. Enquanto a Isabel falava, ouvia-se ali o barulho dos bosses dela de lado, mas enquanto ela fala, nós, apesar de ouvirmos várias coisas, nós estamos a ter escuta ativa no que ela diz. Então, a capacidade de escuta ativa é das maiores qualidades que nós podemos utilizar na hora de vender. Sem aquela afobação de queremos falar as coisas, de queremos já mostrar o nosso produto ou a que viemos a nível profissional, a venda consultiva acaba por ser a arte de fazer o cliente sentir que tomou a decisão correta na vida, mesmo que tu não tenhas dito metade do que saibas. Porque às vezes tendemos a pensar que vender é sobre nos provarmos a nível técnico, mas acaba muito por ser sobre condução, sobre levar as pessoas a tomarem essas decisões que fazem sentir, opa, a Beatriz ouviu-me, a Beatriz compreendeu exatamente aquilo que eu preciso. Então não foi só sobre o que a Beatriz trazia enquanto profissional, mas foi sobre mim. Então, no momento que nós percebemos que não é sobre nós, nunca foi, nunca será, quando tem a ver com vendas, é sobre servir, nós vamos entender sobre venda consultiva. E o erro da maior parte das profissionais, deixem que eu vos diga isso com amor, mas também com firmeza, é que nós achamos que ser muito boa no que fazemos é suficiente. Eu sou muito boa, tenho X anos de carreira, eu estudei em Harvard e onde quisermos mencionar. Eu falo X idiomas e eu. Meu amor, isto aqui de nada importa. Deixem que eu vos diga uma coisa, que todos nós sabemos, mas nunca é demais repetir. O mais conhecido vence sempre o melhor. Tu podes ser muito boa naquilo que tu fazes, mas tu não fores conhecida como uma resolvedora de problemas, se tu não fores conhecida como alguém que entrega resultados, se o cliente não tiver a sensação, se vocês não saírem dessa palestra com uma sensação de que levaram um bocadinho a mais do que traziam antes de chegar aqui, de nada valeu o convite que a Isabel me fez. Então, o mundo não paga quem entrega muito. O mundo paga quem consegue vender aquilo que entrega. Existe uma diferença bem grande em relação a isso. Então, quando pensamos nisso, quantas de nós têm um serviço excelente, têm um produto excelente, mas sentem que as vendas não refletem o valor que têm? E por vezes nós olhamos à volta e vemos profissionais com menos experiência, com menos expertise, por vezes com menos resultado, a fazerem mais sucesso, só porque nós não dominamos esta capacidade que é hoje uma habilidade das mais essenciais, que é a habilidade de vender. Portanto, talvez não seja o mercado angolano que não está bom, talvez não seja muito toda envolvente que está à tua volta, talvez não seja questão de oportunidades ou outras coisas que tu estejas a mencionar, talvez seja apenas esta capacidade de entregar a solução de forma consultiva, de maneira que me faça sentir que tu és a profissional que eu, sim, quero escolher para entregar-me essa solução. Então, existem 3 princípios que nós vamos ter que considerar aqui e que eles são assim, essenciais, ok? Eles são 4 princípios, na verdade, que eles são muito importantes para que nós façamos a venda consultiva. Eu vou aqui partilhar os 4 com vocês, mas antes eu vou introduzir um bocadinho mais sobre aquilo que estávamos a falar. Eu ainda não posso partilhar a tela. Isabel, por favor, ajuda-me aí. Sim, eu dou-te acesso.
E já estás como anfitriã. Deixa eu aqui partilhar. Acho que a essa altura já tenho a minha tela. Já consigo ver. Com isso, a questão que sempre vem à mente é quantas vendas nós já não perdemos por falar demais sobre o nosso produto, o nosso serviço, o que fazemos, porque fazemos e porque é que somos boas e ouvir de menos. Essas são assim, dois aspectos muito importantes que nós precisamos reter. O vendedor que fala demais e aquele que ouve de menos não entende sobre vendas, muito menos vendas consultivas. A maioria das empresas, infelizmente, não tem, isso aqui é um grande gargalo, não tem um processo de vendas. E a ausência de um processo de vendas faz com que, ao tentares vender, tu meio que faças uma tentativa de empurrar o produto aos outros. E isso não é vender, isso é implorar. É que a venda é um negócio de, eu costumo dizer, a venda é um negócio de números e estatísticas. Se tu venderes, se tu tentares vender areia no deserto a um número suficiente de gente, com o storytelling correto, com as técnicas de persuasão corretas, tu és capaz de conseguir vender areia no deserto. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos um processo comercial, um processo de vendas, ele acaba por ter previsibilidade e tu sabes que a cada, por exemplo, vamos imaginar, a cada 20 pessoas com quem eu falo sobre o meu trabalho, uma compra, duas compram. Então, quando tu tens previsibilidade, o que tu tens que fazer é só melhorar a tua capacidade de persuasão e as tuas técnicas de venda e o teu poder consultivo, é isso que estamos aqui a debater hoje, para fazer com que a tua taxa de conversão seja cada vez maior. Então, o facto de muitas profissionais quererem vender mais, mas não terem um processo de vendas, leva-lhes à frustração, porque tu és muito boa, mas tu não vendes. Quantas pessoas não existem nessa condição? Quantas pessoas nós não conhecemos que tu dizes, poças, ele é tão bom advogado, ela é tão boa advogada, ela é tão boa médica, eu não entendo como é que ela não faz mais sucesso. Quem conhece sabe, mas quem não conhece não sabe. Justamente porque não existe um processo comercial para esta profissional ou este profissional gerar mais vendas e ser mais conhecido. Então, a venda consultiva é quando o cliente sente que comprou porque foi bem orientado e não porque você tentou convencer alguém a alguma coisa. Não é sobre tentar convencer, é sobre levar a pessoa a se autoconvencer que aquela é uma solução, ou é a solução mais viável para aquilo que eu exatamente estou a viver nesse momento. Agora, para eu perceber um bocadinho de quem temos em sala, já que temos maior coro, eu gostava que vocês mandassem aqui no chat o que é que vocês fazem, qual é a vossa profissão, ou se vocês têm uma empresa, um bocadinho sobre vocês, que é para eu perceber um bocadinho sobre quem temos em sala e poder personalizar a partir daqui o nosso debate. Bom, para rentabilizar também, quem não puder escrever, pode ligar o microfone e dizer muito rapidamente, assim também. Já conseguimos fazer 12 em 1. E por agora só temos mesmo mulheres em sala. Muito bom, estamos entre nós. Isso é ótimo. Verdade. Boa noite, Olá. Olá, Edna. Edna Manhande, membro ativo da PWN, sou advogada e coordenadora administrativa do escritório JM Advogado. Bem-vinda, Edna. Bem-vinda. Obrigada. A Maria Torres é pasteleira. Muito Tem bom. uma pastelaria online. Uhum. Olá, Ok. boa noite. Boa noite. Boa Samara, noite. já agora, eu sou Francisco da Silva, sou Olá, funcionária da, Francisco. sou funcionária da SGA, sou da Segurança Operacional e também sou empresária. Sou, Então, sou eu conheço a arquiteta, Francisca. conhecemos sim. Sou Opa, arquiteta de bem-vinda. formação, sou também de gestão de empresas, sou empresária do ramo de hotelaria, como também sou do ramo de pastelaria,
Sou do ramo de né? Celebração de eventos, que eu tenho salão de festas também. Sou de obras. Epa, quanto a vendas, eu quero até entender muito bem sobre vendas, principalmente estou a ouvir agora falar venda consultiva, percebi que é quando conseguimos fazer o cliente perceber que está a fazer uma boa compra e que é o melhor para ele. Então, eu trabalho com hotelaria, trabalho com salão de festas, trabalho com obras de construção, porque eu sou arquiteta de formação. Então, gostaria de perceber um bocadinho como, já estou a entrar mais para o ramo de celebração de eventos, hotéis, trabalhar com gestão de hotéis. Quero perceber muito bem como atrair mais clientes para o meu negócio. Se bem que eu consigo convencer, acho que falaste aí há bocado que é implorar, se a pessoa está a convencer o cliente a fazer uma compra, eu consigo convencer um cliente a comprar, a fazer um contrato comigo. Mas queria perceber melhor como é que eu faço essa venda e fazendo ele perceber que o que ele tem, o meu serviço é o melhor ou é bom para ele. Muito bem. Bem-vinda, Francisca. Obrigada. Obrigada, Ok. Mara. Bom, vou pedir ao restante das pessoas que mandem mesmo pelo chat e assim podemos otimizar a utilização do nosso tempo. Bom, vamos continuar aqui. Opa. Ok, voltar. Ok. Existem dois tipos de vendas que eu quero que vocês considerem aqui. Existe a venda tradicional. Venda tradicional, o que a venda tradicional é? E depois vamos falar sobre venda consultiva, que é a venda que nós estamos hoje aqui a defender. A venda tradicional é uma venda focada no produto. Eu vendo isto, eu vendo aquilo, eu faço isto e faço aquele outro. Ok? A venda consultiva, ela tem foco no cliente. A venda tradicional é uma venda que tem um discurso decorado. Tu meio que podes decorar o que é que vais dizer ao cliente. A venda consultiva, não. Tu não sabes, não conheces a pessoa. Então, a primeira coisa que tu fazes são perguntas estratégicas para perceber exatamente quais são as necessidades da pessoa que tu tens à tua frente e entendendo as necessidades e os desejos daquela pessoa, ali tu personalizas a proposta que será entregue. Tu nunca falas sobre o teu produto ou o teu serviço sem antes entender a pessoa. E por isso é que está aqui a terceira fase, que é a terceira característica. Ao invés de fazer pressão e gerar objeções na venda consultiva, nós fazemos um diagnóstico, ok? Nós fazemos um diagnóstico e nós fazemos direcionamos as pessoas. A venda tradicional é uma venda feita a curto prazo. É algo rápido. Em alguns serviços ou para alguns tipos de produto até faz sentido ser assim. Mas a venda consultiva geralmente se refere a produtos que não são produtos commodity. E o que é uma commodity, Josemar? É um produto que de alguma forma se apresenta muito igual a produtos por aí. O que é? Por exemplo, se eu vendo tomate e existe uma bancada ao lado que venda tomates, o nosso produto é uma commodity, por quê? Porque o cliente, basicamente, a sua fonte de comparação ou é o preço ou é o estado do produto. Então, Josemara, não dá para usar venda consultiva na venda de tomates? Dá, mas na maior parte das vezes, a depender do fluxo de cliente que nós temos, a venda é uma venda mais tradicional para commodities. Mas para produtos que não são commodities, que são serviços, que são produtos que nós temos que explicar ao cliente para que ele entenda o valor na hora de comprar, não são produtos de necessidade básica, nós precisamos fazer relacionamento a longo prazo. Com isso, podemos concluir que quem vende só o produto vira igual a todo mundo e quem vende diagnóstico se torna único. Quem vende só o produto é o tipo de mulher que tem muito medo, por exemplo, se for aquela pessoa que divulga nas redes sociais, tem muito receio de falar sobre preços, porque tem medo de ser comparada, porque tem medo do concorrente ver.
Quando nós só vendemos o produto, nós sabemos que a comparação que o nosso cliente vai utilizar em relação à concorrência é o preço. É o preço. Eu, Josemara, eu acho que eu não tenho concorrência, assim como a maior parte dos clientes que trabalham comigo, eles deixam de ter concorrência, eles passam a ter colegas de mercado. O que é um colega de mercado? Que está basicamente a servir o teu cliente no mesmo tipo de aspecto, em relação ao mesmo tipo de solução ou solução idêntica. Mas quando tu crias um diferencial, e a venda consultiva acaba por te diferenciar nesse aspecto, quando tu crias à volta da tua marca um diferencial, todo um branding que faz as pessoas sentirem-se conectadas àquilo que é a tua mensagem, aquilo que tu entregas, tu acabas por ir à frente da maior parte das pessoas, porque as pessoas não compram, as pessoas compram o que valorizam. A parte do nosso cérebro que toma as decisões de compra é a parte que lida com o emocional, ok? É a parte que lida com o emocional. Parece que nós fazemos as nossas decisões de compra de forma racional, mas é sobre o emocional. Então, se a pessoa não percebe o valor do teu produto, por muito que ele seja barato, a pessoa não vai comprar. Quantas de nós ou quantos de nós já venderam produtos que está muito barato, eu nem entendo porque as pessoas não compram o meu produto. Eu nem sou a mais cara do mercado, eu nem isso e nem aquilo. As pessoas não compram porque as pessoas não valorizam. Então, mesmo que tu cobres um preço que seja o preço mais alto do mercado, se tu sabes gerar valor, se tu sabes criar desejo, se tu sabes gerar necessidade, as pessoas são capazes de pagar mais caro, de pedir emprestado, de fazer um investimento, como se diz? De pedir um financiamento para investir no teu produto, porque elas valorizam. Ok? E por vezes as pessoas acabam por valorizar produtos que não fazem sentido, na opinião deste ou daquele, valorizarem. Mas é sobre isto, é sobre a questão pessoal. O que é que essa pessoa valoriza? Antes de tentar fazer qualquer tipo de vendas, tenta buscar o que é que exatamente essa pessoa valoriza. Valoriza a rapidez? Valoriza confiar na marca? Valoriza se conectar com a marca? Ou será que o que mais importa para ela é o desempenho do produto? O que é que aquela pessoa valoriza? Mas nós vamos falar também de algumas metodologias ali à frente. Existem 4 pilares que eu preciso que vocês considerem na hora de fazerem a venda consultiva. E esses pilares são o diagnóstico profundo. O que é diagnóstico profundo? Que é entender quem eu tenho na minha frente. Quando eu faço um diagnóstico profundo, eu paro de tentar convencer as pessoas e começo a descobrir sobre elas. Tá? Então, perguntar é a nova forma de vender. Há uma coisa em relação ao meu processo comercial. Eu vendo 3 tipos de produtos. Um tipo de produto que se chama do it yourself, né? Não é o nome do produto, que é o tipo de produto. Do it yourself, o que é? Faz você mesmo. Que é, tu compras um curso meu, uma palestra minha gravada e tu vais lá e aplicas para aumentar o desempenho de vendas da tua empresa. Ok, tu vais fazer tu mesmo. Eu tenho um outro produto, que é um produto faço contigo, que é uma mentoria. Por exemplo, hoje entrou uma mensagem no meu telefone de uma senhora dizer, olha, Josemara, vou abrir um negócio nessa área, quero fazer isto e aquilo, quero me posicionar no mercado desta e daquela forma e preciso de um plano de negócios. E então, em vez de deixar ela fazer sozinha, eu faço com ela, isso é uma mentoria, e lá vou eu e faço com ela. Mas depois tenho o produto em que eu faço por ti, que é a nossa consultoria. No produto eu faço por ti, eu coloco todo o meu departamento dessa especialidade a fazer por ti. Ao invés de tu teres que te preocupar, a trabalhar profundamente neste tema, nós vamos e fazemos por ti toda a estruturação da tua equipa comercial, toda a parte para a tua empresa começar a captar mais clientes e a reter mais clientes e a recuperar as oportunidades que tem deixado na mesa. Ok. Nisto, em relação ao nosso processo comercial, o que é que acontece? Eu não vou, por exemplo, a minha fonte principal de captação de clientes é hoje a internet. A internet, através de vários canais, multichannel, nós captamos os nossos clientes na maior parte das vezes por aí, e é por aí onde as marcas nos encontram, ou é pelo LinkedIn, ou é pelo Instagram, e agora também estamos a entrar para o TikTok. E temos um podcast também, Expansão, que lançamos via YouTube.
Nisso, não me liga, a pessoa não me liga, eu começo logo a falar, olha, nós temos uma consultoria, temos uma mentoria, a mentoria está no valor de X, Y. Não, tu não vais ver a fazer isso. Quando alguém telefona para nós ou entra para a nossa pipeline, nós, alguém da minha equipa, entra em contato com essa pessoa para agendar uma reunião de diagnóstico. O que é uma reunião de diagnóstico? Uma reunião em que eu quero te conhecer. Por quê? Porque, primeiro, eu não quero atender a toda a gente. Há pessoas que eu escolho não atender. Eu escolho não atender. Por quê? Porque não está de acordo com os meus valores, por vezes porque eu não consigo te ajudar, porque você precisa de outra coisa. Por exemplo, em relação a mulheres, então, empresárias, há mulheres que chegam para mim e elas pensam que precisam de uma mentoria, quando eu digo, não, por agora o que tu precisas é mesmo de terapia, porque a questão emocional está tão desequilibrada, está tão agitada, está uma confusão tão grande, que se eu me meter a te dar uma consultoria ou uma mentoria, tu vais chegar daqui a 3 meses e vais dizer a mentoria da Josemara não fez efeito, porque tu estás tão estagnada a nível emocional que neste momento não vai gerar efeito. Então eu escolho não te atender e eu encaminho-te, eu te direciono, eu te digo, olha, por agora eu acho que tu devias consultar um terapeuta para te ajudar neste aspecto, passo-te os contactos e vais. E por vezes direciono para outros profissionais. Olha, a pessoa que melhor pode te ajudar em relação a isso, que eu chamaria inclusive de concorrentes. Por isso é que eu chamo de colegas, porque eu sei qual é o colega que melhor atende nessa área. Ao invés de estás comigo, se calhar vamos só estar aqui a desperdiçar energia e no final tu vais sentir que perdeste dinheiro. Vai para fulano porque ele vai te ajudar melhor nesta área, porque ele compreende melhor do que eu. Vai para aquela empresa porque eles fazem melhor do que nós fazemos aqui dentro. E porque eu conheço as habilidades do meu time, eu sei o que é que nós fazemos bem, então eu encaminho. O nosso produto não é um produto barato, então nós usamos a venda consultiva porque sabemos que nós precisamos entrar para o cliente precisa ter certeza da decisão que está a tomar, porque o investimento que ele vai fazer é um investimento importante, mas que também vai lhe gerar muito resultado. Com isso, o que nós fazemos nessa sessão de diagnóstico é mais ou menos isso que está aqui, que são as perguntas SPIN. O que é que nós tentamos perceber nessa sessão de diagnóstico? É gratuita, nós não cobramos nada por isso. Nós tentamos perceber a situação. O que é a situação, Josemara? Se aquela pessoa é o decisor do negócio, se aquela pessoa já fez consultoria, até que ponto a equipa dessa empresa está quebrada? Está quebrada porque não tem pessoas, está quebrada porque não tem treinamento, está quebrada porque a gestão não funciona, está quebrada porque a pessoa é dona da empresa, mas contratou um gestor por confiança, meteu a prima, o irmão, a mãe, enfim, meteu uma pessoa de confiança, mas essa pessoa não é especialista em nada e acabou quebrando o caixa. Por quê? O que é que está a acontecer? Qual é a situação atual? Quais foram as soluções que essa pessoa já tentou no passado? O que é que eu faço quando eu faço isso? Quando eu entendo a situação da pessoa? Eu levo a pessoa a falar. Quando alguém está a falar sobre uma questão que está a viver, nós vamos entender o problema que ela está a viver. Automaticamente passamos para a questão do problema. Quando nós levamos alguém a falar sobre o problema que está a viver, seja em que área for, nós levamos a pessoa já a sair do racional, a sair do papel de vou contratar os serviços dessa empresa e a entrar para o papel pessoa. E como é que eu me sinto com o que eu estou a viver? Existem 2 tipos de negócios. Negócios que fazem as pessoas resolverem necessidades e negócios que fazem as pessoas alcançarem sonhos. Por exemplo, se tu tens uma empresa de consultoria, como é que se chama aquela consultoria para casamentos? Designer, tem um nome. Agora falha-me, se alguém souber, diga-me, por favor. Wedding planner? Isso, alguma coisa assim de organização de casamentos. Tu não trabalhas resolvendo problemas. A pessoa não traz propriamente um problema, mas a pessoa traz um sonho. O que tu tens que entender é a situação. Está a sonhar com o quê? Está a ver qual referência? Está-se a basear em quê para sonhar com isso? Como é que está a situação? Tem finanças? Não tem finanças? Quem paga? Quem vai pagar? O dinheiro já existe. Como é que estamos em relação a tudo isso? Como é que está o teu emocional? Vocês estão felizes na relação? Quem decide? Tens que trazer a madrinha e o marido só? Ou tens que trazer também a mãe, a prima, a Joana? O que é que eu acho sobre isso? Sobre tudo o que tu estás aqui a me dizer? Quando nós fazemos isso, quando nós fazemos a pessoa falar sobre sonhos,
ou sobre os problemas que está a viver, o que já tentou, quais são as outras empresas que procurou antes da minha. Isso é uma pergunta que não falha. Eu esteve a pesquisar no mercado, já viu o que achou das soluções que encontrou no mercado. Leva a pessoa a falar sobre a parte emocional, como se sente enquanto busca a solução. Quando tu fazes isso, tu nem estás a vender ainda, mas parece que tu não estás a vender ainda, mas tu já estás a vender. Porque tu já estás a levar a pessoa a se convencer de que, opa, tem aqui alguém que tem empatia, que se importa, como é que eu me sinto, como é que está essa situação. A venda consultiva é muito nós levarmos a pessoa a se auto-vender o que nós estamos a entregar. Então, depois nós falamos do problema. Na hora de falar sobre o problema, eu trago a implicação. Por exemplo, em relação às minhas clientes, eu digo, mas então tu contrataste o rapaz para ser gestor do teu hotel só por ele ser teu sobrinho? Ainda fiz com alguém isso na semana passada. Esse exemplo, exatamente esse exemplo. Tens noção, de por contratar apenas por esse requisito, tu tens noção, vou utilizar aqui um termo, peço desculpa, passo o mesmo termo, tens noção da cagada que fizeste? Por este ser o critério principal da seleção desse talento? E sai aquele, realmente. Epá, mas já estás a ver, né? Epá, nós ficamos naquela de vamos ajudar, temos que ajudar os nossos familiares, mas esses miúdos não ajudam, não sei o quê. O que é que acontece quando se faz isso? Eu não preciso lhe dizer, não, o meu produto vai te ajudar a contratar melhor, a chegar. Não, ele próprio começa a me falar e diz, epá, Josemara, fiz aqui um lixo. Agora estou-me a arrepender. Eu não preciso lhe convencer sobre isso. Eu só preciso lhe levar a repetir o que ele próprio está a viver. Preciso fazer com que o cérebro dele se lembre da situação, eu preciso implicar. Eu preciso pegar na dor dele e apertar ainda mais para doer bem mesmo, doer bem. Ou, se for um sonho, eu tenho que ampliar o sonho. Eu achei maravilhoso, achei muito fixe a forma como tu estás a pensar nisso. Eu acho maravilhoso porque da forma como o vês, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, leva a pessoa a sonhar até o que ela não sonhou. Claro que nós temos que fazer tudo isso com ética. A ética aqui é algo que não pode fugir, eu não preciso mencionar isso, mas temos que fazer com ética. Mas a implicação, quando nós aumentamos o sonho, quando nós aumentamos o problema, faz com que a pessoa caia em si, entre num estado emocional que é aquele estado em que estás muito pronto para te entregar uma solução. Agora sim. Agora que tu entendes onde estás, agora que tu entendes para onde queres ir, tu estás muito pronto para te entregar uma solução. Ou seja, é uma conversa, eu não estou ali, tipo, eu estou a contribuir, enquanto a pessoa responde, eu estou a contribuir e eu estou a anotar, atenção, o vendedor tem sempre que anotar. Por quê que eu anoto? Porque lá à frente, se ele me apresentar uma objeção, eu vou me basear no que ele próprio diz. Mas espera aí, tu tinhas-me dito aqui que já havias tentado contratar alguém e não deu certo por esta questão. Não percebo porque que agora estás a mencionar. O que é que aconteceu? Ou seja, dou uma de maluca. Não é dar de maluca, eu uso esses termos, mas o que eu quero que vocês entendam é que justamente as palavras que o cliente te diz antes, quando ele está emocionado, são as palavras que na hora de falar do l'argent, na hora de falar do vamos ver mesmo, do IBAN, quando ele entrar para o racional, as palavras que ele te disse são as mesmas que tu vais utilizar contra, entre aspas, ele mesmo. E depois disso vais falar sobre a necessidade. Para isso, olha, vai ser necessário, ali sim tu falas, para isso é necessário que nós corrijamos primeiro o gestor, no meu caso, quando eu estou a vender, primeiro precisamos corrigir aqui essa parte, porque tu vens e falas-me sobre treinamento da equipa, mas o que eu estou aqui a perceber que é o principal problema, ou o primeiro problema que nós precisamos resolver, é encontrar um gestor que esteja de acordo com aquilo que são os princípios e aquilo que são as habilidades para levar a tua empresa para onde tu pretendes. Depois, a outra coisa que precisamos, ou seja, nem estou a falar ainda do meu produto, só estou a falar do que é necessário para chegar onde ele deseja. Vocês veem que a venda consultiva, ela não é sobre nós em nenhum momento. Só estou a falar da necessidade.
Isso aqui, se nós estivéssemos numa consulta médica, seria a parte da receita. Isso, seria a parte da receita. Agora o senhor vai precisar disso, vai precisar fazer assim, tem que parar de consumir sal, agora tem que começar a fazer exercícios físicos, a senhora vai ter que perder esses 10 quilos, vai ter que não sei o quê. Necessidade. Ok? Espero que esteja a ficar claro. E há perguntas que depois disparam o gatilho e ali é que nós começamos a vender, como, por exemplo, essa pergunta que eu deixo aqui. Maria, tens noção... Não sei se tem aqui uma Maria, mas pronto. Maria, tens noção do que pode acontecer se tu não Temos resolveres a isso agora? Maria Torres. Temos Tens uma noção Maria. do que é que pode? Maria, bem-vinda. Tens noção do que é que pode acontecer se nós não resolvermos isso agora? Tens noção do que é que pode acontecer se isso permanecer mais X tempo? Eu vou te dizer, pô, ainda bem que tu chegaste agora, porque há pessoas que não chegam nesse momento e quando chegam lá mais... Olha, ali eu já estou a ativar o medo, já estou a ativar o desejo. Ainda bem que tu vieste agora porque nós conseguimos poupar X em orçamento por tu teres chegado com antecedência. Em nenhum momento, minha gente, eu falei sobre o produto. Em nenhum momento eu ainda falei sobre o produto. Segundo pilar da venda estratégica. Ali eu só fiz o diagnóstico. Só levei a pessoa a estar muito ciente de que eu quero isso para já. No segundo pilar, nós fazemos educação estratégica. O vendedor consultivo, ele educa o cliente sobre o que ele não sabia que precisava. Porque há coisas que nós sabemos que precisamos, mas há coisas que nós não sabemos que precisamos. E nós aqui demonstramos as consequências de não agir e damos clareza, mas não pressão. Olha, eu ouvi atentamente aquilo que tu tiveste a dizer, mas é assim, Elsa, eu preciso que tu entendas algumas coisas muito importantes sobre aquilo que tu tiveste a me dizer. Ali é a parte onde tu te provas como profissional, quando tu dizes, eu sou muito boa naquilo que faço. Por quê? Porque ali é que tu demonstras conhecimento, sem falar do produto ainda, e tu demonstras. Olha, eu preciso que tu entendas duas coisas. Existe uma probabilidade muito grande disto aqui vir a acontecer em 3 meses, caso tu não resolvas isso. Existe uma vantagem muito grande de nós conseguirmos um grande desconto se nós agirmos agora e formos remeter esse processo. Existe uma oportunidade muito boa pelo facto de que nós estarmos aqui agora a fazer essa reunião, porque se fizéssemos essa reunião daqui a 6 meses, implicaria que esta parte onde tu te provas e tu dizes, opa, estás a bom tempo, estás em bom tempo, aqui tu dás clareza, tu não fazes pressão, não dizes compra de mim, tu dás clareza para a pessoa entender que está na hora de agir. É sobre levar a pessoa a agir, é sobre condução. Eu estou a levar-te, estou a conduzir-te. Vamos, bora, avança, vem comigo, vamos lá. Com isso, o pilar número 3 é uma recomendação sob medida. Depois de todo esse trabalho que fizemos ali atrás, agora sim, a venda nasce quando a solução parece ter sido criada para o cliente. Mostramos alinhamento com o diagnóstico, mas não oferecemos pacotes genéricos, sempre personalizamos. De acordo com o que tiveste a me dizer aqui, o que eu vou te recomendar é: nós temos uma solução que vai ajudar-te muito em relação ao aspecto que tu me disseste ali atrás, que estás a precisar de, não sei, aqui tu falas as palavras da pessoa. Eu anotei aqui, em relação a isso aqui que tu me disseste, eu anotei aqui como ponto número 1, que tu disseste que isto existia aquilo. Depois tu disseste no ponto número 2 que também estavas a viver este tema e também referiste em relação a isto. São as palavras... Gente, vender não é as nossas palavras. Vender são as palavras da pessoa. Esta é a parte onde tu selas, que tu começas a pincelar, ainda não selaste, tu começas a pincelar. Acho que tivemos aqui uma quebra. Acredito que a Josimara deve ter uma quebra de rede.
e vai retomar o quanto antes. Voltei? Muito bem. Sim, estás de volta, mas Como acho que dizia, o Zoom retomou-me aqui como anfitriã. Deixa-me voltar a dar-te este. ok, está bem. Boas. Ok, como dizia, no pilar número 3, tu apresentas a solução, explicas como é que o vosso produto ajuda a pessoa a resolver tal problema. Aqui é que tu apresentas os pacotes, aqui é que tu apresentas o que é que tu ofereces e como é que tu ofereces isso. Aqui é que tu fazes a proposta, ok? Mas existe um quarto pilar, que é o pilar que diferencia os meninos, as meninas das senhoras. Minha gente, uma senhora que entende de venda consultiva sabe que tem que fazer follow-up, que é o acompanhamento ativo. O que é acompanhamento ativo, Josemara? O acompanhamento ativo é regar a semente não só no dia do plantio. Quantas de nós ou quantas empresas vocês conhecem que depois de você receber a proposta fazem follow-up ativo? O pós-proposta é parte da venda, ok? E o pós-venda também é parte da venda. Temos aquela oportunidade que, ok, fechou, vendemos, mas temos que fazer o follow-up para entender se a pessoa, se aquilo que nós estamos a entregar está realmente a resolver aqueles que eram os principais anseios da primeira sessão de diagnóstico. Nós estávamos a entender as necessidades da pessoa. E o que acontece? Quando nós temos um processo comercial bem feito, nós não temos só um produto para entregar ao mesmo cliente, nós não somos multitarefas, nós não estamos em diferentes ramos. Temos uma empresa que oferece vários produtos ou vários serviços que atendem o cliente em diferentes fases. Por exemplo, há um produto na minha empresa que te ajuda a criar o teu plano de negócios. Negócio criado. Existe um outro produto que te ajuda a estruturar a tua equipa comercial, desde a contratação até a gestão comercial. Boas. Estruturada está a equipa, existe um produto que te ajuda a treinar essa equipa. Depois existe um produto que te ajuda a meter ferramenta para automatizar o teu processo e parar de perder tempo com atividades repetitivas, tarefas que se repetem, automatizar e utilizar a inteligência artificial. Tá? Depois vai existir um produto que vai fazer com que a tua marca se torne mais conhecida. Ou seja, eu sei que o meu cliente não tem só um problema. Ele, na vida dele, acaba por ter várias áreas, assim, do mesmo ciclo. Não é tipo, a Josemara agora vendeu-me uma consultoria e depois está a falar-me sobre, que tem, na mesma empresa, na mesma conversa, está a falar-me sobre boutique. Tem uma boutique que quero te vender um sapato, não gostei deste. Não vai entrar nessa conversa. Eu posso até ter uma boutique, mas a conversa vai ser outra. O que estamos a fazer é esse acompanhamento ativo para entender quais são as outras formas que a nossa empresa consegue servir aquele mesmo cliente. E o outro acompanhamento é em relação àquelas oportunidades que ainda não fecharam. Se o cliente ainda não fechou, nós vamos acompanhando. Há uma regra que eu tenho para os meus vendedores que eu digo, enquanto o cliente não nos diz um não explícito, do tipo, parem de me ligar, nós continuamos a ligar. Claro que nós não fazemos algo assim agressivo, que tu te sentes constrangido de receber as nossas chamadas são leves, mas é um acompanhamento consistente. Que se tu agora, por exemplo, não confias em mim para comprar o meu produto, nesse momento ainda não conheço tão bem a Josemara, então se calhar não é hora de investir. Se tu hoje não estás pronto, com o nosso follow-up, pode ser que daqui a 6, 8 meses tu estejas. Ok, porque se tu não resolves o problema nesses 6 a 8 meses, tu continuas com a necessidade. Se nós mantivermos o nosso follow-up, nós mantemos na tua mente a marca de que nós somos possíveis solucionadores do problema que tu tens. Nós continuamos continuamente a dizer, opa, está ali alguém, está ali alguém, está ali alguém, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. O que é que acontece? Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho um casamento amanhã e até agora não consegui maquiador.
Porquê, Josemara? Porque o casamento foi-me comunicado há uma semana atrás e porque eu estou a semana toda a pensar em ligar para o maquiador que sempre me atende e passa-me. E só estou-me a lembrar agora porque estou mesmo aqui nessa sessão e espero lembrar depois desses aqui, mandar a mensagem para o rapaz. O que é que acontece? Se existir, no meio disso tudo, se existir algum dos maquiadores que eu já utilizei na vida, que me mande uma mensagem, que seja uma mensagem do tipo: Olá, Josemara, como é que está? Como é que anda a sua pele? Estamos só a mandar uma mensagem para saber como é que está a sua pele e deixar aqui a recomendação de não se esquecer de hidratar todos os dias, tirar a maquiagem, não sei o quê. Mesmo que seja só isso, só nutrição, só regar. Eu vou, epá, ainda bem que ligaste, ainda bem que mandaste uma mensagem. É mesmo de vocês que eu estava à procura. Então, as empresas que fazem isso são tão poucas. Algumas que fazem tão mal que perdem ouro. Perdem ouro. Há um contrato que nós fechamos nessa semana. Foi engraçado porque o senhor disse-me assim: Josemara, da primeira vez que eu te liguei, tu provavelmente já não vais te lembrar. Ele disse-me assim: eu liguei-te e tu fizeste o teu trabalho tão bem feito, mas eu naquela altura estava mesmo só a entender quem é que está no mercado. Ele só estava a entender quem é que está no mercado. Ele voltou a ligar para nós justamente por causa disso. Do nada, bem aleatoriamente, um dia destes, normais da vida dele, ele recebe uma mensagem no WhatsApp de nós, a falarmos de uma matéria nova que saiu e se ele sabia mais sobre isso e de que forma é que ele estava -se a preparar. Eu falei sobre os impostos há dias atrás, para quem vende, faz vendas online, e nós tipo mandávamos uma mensagem do tipo: você vende online, olha, agora o governo está a lançar um imposto que o pessoal acredita que é novo, mas na verdade não é, então informação. E ele: opa, lembrei-me de vocês, ainda bem que mandaste mensagem. E lá ele ligou e contou-me essa história. Isto aqui é uma ferramenta poderosíssima. Por quê? Porque as pessoas todas que entram em contato connosco, elas são possíveis clientes. Elas já são possíveis clientes. E sendo possíveis clientes, são pessoas que entraram para a nossa pipeline. Se entrou para a nossa pipeline, de alguma forma tem interesse em comprar aquele produto. Senão não perguntaria. Tem, claro, todas as pipelines, todas as empresas têm pessoas curiosas que não vai comprar, não tem interesse, mas pronto, vai só lá saber o preço. Mas, de qualquer modo, independentemente de qual grupo essa pessoa pertença, sempre é alguém que sabe o que é que nós fazemos, que amanhã pode nem comprar, mas vai dizer a Isabel: olha, Isabel, já que estás à procura de uma pasteleira, eu conheço ali alguém que faz que divulga bolos muito bonitos, acho que devias ter como opção. Então, nos mantermos sempre alerta para vender e retirarmos, porque há mulheres que não fazem follow-up porque pensam: vou incomodar, eu acho que as pessoas não gostam, eu acho que também não tem que estar a andar atrás das pessoas, quer comprar, compra, não quer comprar, não compra. Meu amor, isso é mesmo só sobre ti e as tuas emoções. Isso não é estratégia de gestão comercial. Fica mesmo já saber a partir de hoje. Esquece isso. Sai daí desse jogo das emoções e vem aqui para o profissional que estamos a te querer, a fazer mais dinheiro. Sério mesmo. Porque essa abordagem de nós tentarmos misturar aqui a gestão comercial e a gestão dos nossos negócios com as nossas próprias emoções e o que entendemos de pessoas e relacionamentos, muitas das vezes atrapalha ações que seriam ações estratégicas da tua empresa e que as empresas no mundo inteiro fazem. As empresas que mais crescem no mundo são empresas que fazem follow-up. Em Angola, nós não somos tão bombardeados com follow-up, mas quem já viveu fora de Angola ou já esteve nessa situação sabe o quanto te incomodam empresas de todo lado a ligarem para ti todos os dias para te oferecerem produtos. É que é de todo lado, é bombardeio daqui e dali. E hoje, então, com o digital, tu sabes que se tu não tens o YouTube Premium pago, quando tu sais de Angola, aquilo é uma brincadeira. Tu não consegues ver um vídeo inteiro. Tu não consegues ver o vídeo inteiro, porque os vídeos estão constantemente a serem interrompidos com empresas a tentarem vender para ti constantemente. E és tu, com essa pequenina empresa que está ali a crescer, com esse teu pequenino negócio, que fica com esse coração de: ai meu Deus, eu não quero me humilhar. O que eu recomendo é: o mais cedo que vocês possam, criem um departamento comercial. Não estejam a ser vocês a fazerem sempre todo o trabalho comercial, porque até desgasta. Algumas podem entrar em burnout. Então, não brinquem com essas questões de saúde, mas utilizem isso como ação estratégica. Vamos lá, agora vou acelerar um bocadinho. De vendedor a conselheiro de confiança.
Vendedor tradicional se foca no produto, o consultor de confiança foca na vida do cliente. Vendedor tradicional fala mais do que escuta, o de confiança faz perguntas. O vendedor tradicional pressiona, a senhora não vai querer, a senhora... O de confiança constrói decisões em conjunto. Nós as duas vamos chegar à solução que melhor se adequa ao que precisas. O vendedor tradicional tem alta rotatividade de clientes. O cliente vem, compra uma vez e depois desaparece, não quer mais comprar de ti. O de confiança gera recomendações, quero voltar a comprar. A quantidade de gente que vem para mim e que vem e diz: olha, Josemar, eu vim para ti porque fulano me recomendou, eu fico muito, muito feliz. Nisso existem 3 erros muito grandes que eu quero que vocês evitem sempre, que vão matar a vossa venda consultiva, que são falar demais. Josemar, eu mesmo já sou aquela pessoa que eu falo, não paro de falar. Na hora de vender, liga o escutômetro. Vira a confidente. Entra no papel da confidente. Todas nós temos essa capacidade, tá? Erro. Apresentar a proposta sem ter feito diagnóstico. Se tu não entendes quem é que tens na tua frente, por mais que a pessoa venha e te diga, não, eu quero só saber o preço, tu dizes, não, olha, eu não dou só preços, eu preciso antes entender o que é que tu precisas, que é para eu te dar o preço daquilo que tu precisas, porque não é só sobre entregar preços. E depois, não conduzir o cliente até a decisão. Isso é também o terceiro maior erro. O cliente de hoje, ele decide antes de falar com o vendedor. 70% dos clientes já decidiram antes mesmo de falar com o vendedor. Então, é necessário vocês criarem marca, criarem uma sensação de marca antes mesmo da pessoa estar contigo fechada numa sala. Depois, 80% das pessoas confiam mais em recomendações do que a tua própria palavra. Então, no máximo que tu puderes, coloca a tua marca na boca do povo. Porque é muito mais fácil alguém comprar de mim se ouvir um cliente meu a falar do que me ouvir aqui nessa palestra. Eu posso falar todas as palavras do mundo e algumas pessoas não se vão convencer tanto do que ouvir alguém dizer, não, eu fui cliente dela, eu sei o que essa rapariga faz. Então, 60% e 7% das pessoas desistem quando sentem pressão. É tipo aquela cena de, perdão se existe alguém que seja da denominação de testemunhas de Jeová, mas as outras pessoas que não são testemunhas de Jeová, quando se aproxima um irmão para fazer a evangelização, sentimos uma pressão, meio que parece que ele quer... Hoje já não é tão agressivo quanto era quando eu era miúda, principalmente em Angola, já não é tão agressivo, mas no passado tu sentias tipo, ele quer me empurrar a religião dele. É mais ou menos essa sensação que nós temos quando alguém tenta pressionar-nos. Se tu és testemunha de Jeová, volta para mim, por favor, retira, sai daí, utiliza essa comparação só a nível de didático e não foques em outras coisas. Um aspecto muito importante sobre a venda é a objeção. O cliente diz, está caro, vou pensar, já tem alguém a me prestar esse serviço. O vendedor, ele consegue contornar... Queria só pedir a Gertrudes para desligar o microfone, ok. O vendedor, ele é alguém que consegue contornar a objeção e tem que ter essa capacidade de contornar a objeção quando a objeção aparece, ok? Então, existem várias técnicas no mercado para contornar as objeções. Mas o que é que eu digo quando o cliente diz, vou pensar, vou falar com o marido, volto depois, volto na segunda-feira. Há uma coisa que eu utilizo, que é tira e queda, e que eu recomendo sempre nesse tipo de ações, que é chamar a objeção para a mesa antes mesmo do cliente trazer. Por exemplo, eu já disse aqui, a título de exemplo, que o meu produto não é o mais barato do mercado. Eu já disse aqui nesta sessão. Eu já falei-vos que nós não cobramos barato. Então, se alguém, por exemplo, está aqui a considerar vir ter com a Josemara para falar sobre os serviços dela, já sabe que não vai pagar 20 mil kwanzas para meter assim, tipo, eu e tu, presente no teu negócio, a olhar de perto. Não é 20 mil kwanzas, tá? Isso já fica bem claro. Não é abaixo de 100 mil kwanzas. Não está perto disso sequer. Então, o cliente nem precisa chegar para mim, que é para ele saber qual é a faixa a nível de preços que estou. Isso já tem que ficar claro para quê? Para não me fazer perder tempo. As pessoas que querem pagar 20 mil kwanzas nem se fecham comigo numa sala para saber mais sobre os meus serviços. Porque o que temos de profissional a perder tempo numa sessão de 1 hora para conversar com uma pessoa que não tem capacidade de pagar ou não considera que tem que pagar aquele tipo de preço para o teu produto é muito grande.
Então, tu quando estás a explicar sobre o teu produto, tu já falas, e o que eu sei é que nós não somos os melhores, nós não somos os mais baratos do mercado, isso por acaso eu já quero deixar aqui patente, nós não somos os que cobram mais barato do mercado, a senhora vai encontrar soluções mais baratas no mercado. Entretanto, nós nos diferenciamos porque, e ali tu justificas o teu preço. Não espera o cliente dizer, ah não, opa, eu pensei que era mais barato, está caro. Não esperes o cliente dizer isso, tu própria já dizes antes. Eu acho que essa é a melhor forma de quebrar a objeção, está caro. É tu, antes de atenderes as pessoas, tu já gerares uma qualificação, nós não falamos nesta sessão de qualificação, mas por exemplo, a pessoa antes de vir ter comigo, o meu vendedor já lhe pergunta, entende um bocadinho sobre a faixa de preço que tem a nível de expectativas. Há pessoas que nem chegam a ter a sessão comigo porque o vendedor já entende que essa pessoa quer pagar por um produto com menos esforço financeiro, não vou dizer barato, mas, ou seja, nesse momento está pronta para fazer um esforço menor a nível financeiro. Então o vendedor já lhe diz, olha, neste caso nós temos uma solução que é o produto tal, o meu vendedor já lhe atende. Mas quando ele percebe que é alguém que está disposto a fazer um investimento maior, porque quer uma solução mais robusta, está na hora de fazer um passo maior, ali sim ele manda para ter comigo na sessão privada. Então, é muito importante que vocês parem de perder tempo porque não fizeram essa qualificação ou porque não souberam trazer a objeção antes dela aparecer. Tu sabes que a pessoa é casada. No caso da... Acho que foi a Francisca que disse que é arquiteta. Ela, vamos imaginar, que constrói casas. Tu não vais ter uma reunião com uma senhora sobre a casa dela, a obra da casa dela, sabendo que aquela senhora é casada, sem a presença do marido dela. Porque tu queres perder tempo. Ah, o marido viajou. Vamos falar com o senhor como é que se diz? Conferência. Por quê? Porque tu vais fazer a tua venda, vais tentar lhe convencer. Quando ela for ter com o marido vai dizer, mas estás maluca? Como assim? Pagar isso tudo? Por quê? Porque ele não entendeu as coisas que ela entendeu quando ela estava contigo dentro da sala. Então, a objeção, vou pensar, tu já tens que dizer, olha, para não ter que depois ir pensar ou consultar o seu marido, vamos fazer o seguinte, vamos agendar a nossa sessão para o dia X, já que ele só vai estar disponível nesta data, tá? Então, a objeção é algo que nós temos que trazer antes dela surgir, tá? E depois, uma coisa muito importante que nós devemos fazer é fechar, porque há pessoas que não fecham a venda, não dizem, a pessoa diz, no final de tudo, apresentar o serviço, ela diz, ok, muito interessante, eu tomei boa nota, então, neste caso, depois voltamos a falar, ok? O que nós temos que fazer neste caso é já meter frases que indiciam, vai querer pagar com cartão ou transferência, por exemplo, é uma forma de fechar uma venda. Ótimo, ainda bem que estamos alinhadas. Diga-me lá, o que prefere que eu lhe mando agora o draft do contrato, agora mesmo que estamos aqui, se calhar faço já o draft do contrato, ou prefere receber por outra via? Eu não estou a dizer compra, eu já te convenci. Eu já te convenci, já te falei que não sou mais barata, já te mostrei o preço. Tu já disseste quanto é que estás disponível a investir. Se depois de eu te apresentar isso, tu ainda me disseres, ah, não, mas eu preciso. Não, ali eu vou-te dizer, opa, não percebi, se calhar há aqui alguma coisa que eu não estou a perceber. Ali atrás tu me disseste que estás muito disposta a tentar resolver esse tema e que estavas disposta a investir mais até do que o orçamento que eu estou a apresentar, mas entretanto agora senti alguma hesitação. O que é que se passa? Tem alguma dúvida assim que não ficou esclarecida e que tu queres ainda clarificar melhor antes de avançar? Que dúvida é essa? Por quê? Porque tu queres entender o motivo que está lá no fundo. Quando ela te diz vou pensar, não é vou pensar, não é porque vai pensar. A venda é uma passagem de confiança. A pessoa quando diz vou pensar e tem dinheiro suficiente para te pagar, significa que eu não confio tanto no que tu me ofereceste. Por quê? Ou porque eu acho que não vou conseguir utilizar o que tu vendes, ou porque eu não confio realmente em ti para prestar esse serviço, porque eu tenho outras opções melhores, ou porque quero ainda conhecer opções melhores. Se tu não conseguiste me passar confiança suficiente para tomar aquela decisão naquele momento, então eu vou te dizer, vou pensar, mas na verdade eu preciso de mais confiança, preciso de alguém que me passe mais confiança. Então, quando tu fazes essa pergunta, não percebi, tu tinhas me dito aqui, opa, Marisa, tinhas me dito aqui no início da nossa conversa isto, me disseste, por isso é que é importante anotar, disseste-me isso e agora estou a sentir alguma hesitação, aconteceu alguma coisa, tipo, o que é que precisas entender melhor, porque é melhor que tu entendas, enquanto estamos aqui, eu explico tudo, e ela ali vai te dizer, olha, na verdade, eu estou ainda nessa fase, na verdade, eu
Então, ali tu aproveitas ainda mais para quebrar as objeções no método que eu te mostrei ali atrás. Qual é o meu fecho favorito? O meu fecho favorito é fazer aquele caminho todo, né? Faça aquele caminho todo e no final eu digo-te, olha, com isso tudo, eu, por mim, já começo aqui a preencher o draft do contrato. Discordas que eu faça já agora mesmo aqui na tua frente e assim já fica tudo fechado e anoto já aqui o que foi combinado? Discordas é levar o teu cérebro para uma parte em que isso aqui é um truque de manipulação. Quando tu perguntas às pessoas ou tu queres que as pessoas aceitem alguma coisa, tentem não utilizar as perguntas que levam a pessoa a dizer sim. Tentem utilizar as perguntas que levam a pessoa a dizer não. Por quê? Porque o nosso cérebro é muito mais ávido a dizer não do que sim. Porque o sim nos dá a sensação de que alguém nos convenceu a alguma coisa. E quando eu digo, discordas que eu faça agora mesmo o draft rapidinho e já valido contigo, assim, aproveito já a tua presença, já estamos aqui e aproveitamos o nosso tempo. Tu dizes, não, claro. Por quê? Porque é muito mais fácil de eu dizer, posso fazer agora aqui o draft do contrato que é para tu assinares? E tu dizes, agora? E o teu cérebro começa a dizer, agora? Já queres me fazer assinar o draft do contrato? Cheia, Josemara, por que tu vai fazer isso? Queres me empurrar as coisas? O teu cérebro começa ali a brincar e tu fica, começas a resistir. Então, a vossa pergunta de fecho, que seja sempre uma pergunta que leve, pode não ser esta, pode ser alguma pergunta idêntica que leva a pessoa a responder, não, claro, não, de forma alguma. Entende? Eu por aí. A venda consultiva é a linguagem da liderança feminina, minha gente. Nós não precisamos forçar, nós precisamos compreender, provocar, prescrever e conduzir com segurança quem ainda não sabe o que decidir, porque essas pessoas querem decidir qual é a decisão que eu tomo. Essas pessoas estão à procura de solução. Porque quando tu vendes com propósito, porque é sobre vender com propósito, tu transformas não a vida do cliente, mas também a tua, porque tu consegues escolher quem queres atender. Isso é que é muito, muito importante. Não adianta nós estarmos a fazer dinheiro se não for com paz. Eu não negocio paz, é algo que eu nem pensar. Portanto, se é algo que eu quero que vocês levem desta sessão, é exatamente isso. Vender com propósito para transformar a vida do cliente e a minha. E não negociarem a vossa paz. Lembra-te sempre, vender é um dever, porque estamos a fazer com o nosso propósito, estamos a levar o nosso propósito às pessoas, ok? E é isso. Fechou. Tem aqui o meu contacto, quem quiser pode fazer o scan na tela, ainda não tiver o meu contacto. E quem quiser saber mais sobre mim, sobre os meus serviços, só não liguei para me chatear, para desabafar, eu mesmo, não sei, eu já sei umas dores que vocês estão a viver, eu já sei. Então, liguem-me para encontrar soluções. Então, eu estou aqui, ou recomendem-me para pessoas que vocês acreditam que precisam da minha ajuda. E seria interessante terem uma conversa comigo, assim, sobre este aspecto, tá? Muito obrigada pelo vosso tempo. E agora sim, eu vou estar aqui disponível para possíveis questões que vocês possam ter. Nossa, que aula, Josemara. Que aula. Foi 1 hora e pouco de Sim, né? Foi uma aula realmente profunda. Acredito que levou-nos aqui foi uma espécie de imersão, realmente. Levou-nos a muitas reflexões sobre aquilo que já fazemos, não só para quem é efetivamente comercial, quem está na linha da frente das vendas, mas é como a Josemara disse, está muito ligado aqui à nossa característica de feminilidade, né? E acaba ajudando-nos também aqui para questões de negociação, né? Não é só de venda, mas sim de negociação e até de relação interpessoal, porque no final do dia é tudo uma questão de ganha-ganha. No final do dia é tudo uma questão de ganha-ganha, porque eu costumo dizer, somos todos interesseiros.
Muita gente não gosta muito dessa expressão, mas ganhamos sempre interagindo com os outros, ganhamos conhecimento. Quem vende ganha lucro, quem compra ganha um serviço, um produto de qualidade, como a Josemara bem disse no final, ganha essa transformação tanto para o cliente quanto para o vendedor. Bem, já passamos aqui um bocado mesmo do nosso tempo, mas se calhar abrimos aqui para pelo menos uma questão na nossa sala. Pessoas, senhoras, que sejamos mesmo muito, muito breves para podermos aqui. Pronto, a Josemara já fez um overview muito, muito bom dos pontos mais importantes que eu acredito que sejam sobre a venda consultiva. Já nos levamos aqui à reflexão, deu-nos diretrizes fantásticas, mas acredito que alguém tenha, e se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade para colocar, mas muito, muito rapidamente. Estamos aqui em contagem regressiva. Posso? À vontade, Cidade. Estava aí à procurar da mão, não estou a encontrar, então por isso é que eu fiz isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pelo facto da qualidade em que nos foi ensinada, né, sobre venda, mas também aproveitava, estou com uma dúvida. E a minha dúvida é muito relacionada. Conseguem me ouvir? Sim, claro. Perfeitamente. E a minha dúvida está relacionada aos dois tipos de venda. Por exemplo, à medida que a Josemara falava, mencionou que existem dois tipos de venda, a tradicional e a consultiva. Mas eu olhei assim no nosso mercado, no tipo de empresas que existem no nosso mercado. Existem muitas empresas pequenas, muitas empresas não muito estruturadas, pequenas, médias e grandes empresas. E eu precisava saber, né, uma vez que a Josemara conhece bem essa parte de venda, será que os nossos empresários, eles optam por essas vendas? Porque dá a entender que essa venda consultiva é uma venda que exige muito esforço, que exige também formação importante que capacita o pessoal, e às vezes as pessoas não querem, não é perder tempo, mas também as pessoas não querem perder dinheiro com isso. Eu precisava saber se por acaso tem assim um levantamento, se as empresas têm optado por isso. E depois é também pensar no impacto que essas vendas consultivas têm, né, não só para a nossa economia, mas também a nível empresarial, a nível das próprias empresas. Muito bem, obrigada, Cidália. E a resposta, na verdade, é direta. Infelizmente, a maior parte dos empresários não valorizam. Todos os dias as empresas perdem dinheiro por terem vendedores maus. Todos os dias. Por o teu vendedor não fazer follow-up, por ele não saber vender, todos os dias nós perdemos clientes. Perdemos clientes para o próximo, né? Para o concorrente. A menos que seja um produto assim que as pessoas precisam e não têm opção. E mesmo assim, algumas pessoas se escapam e as empresas acreditam em mim. O estudo que nós fizemos é que as empresas estão assim a 70% abaixo da capacidade comercial que podiam ter. O que significa que se tu tens uma empresa que está a faturar 10 milhões de kwanzas por mês, 10 milhões de kwanzas por mês, isso apenas equivale a 30% do que tu podias estar a faturar nesse exato momento. Não, Josemara, nós já ganhamos bem. A minha empresa já fatura 30 milhões de kwanzas e eu até estou confortável com esses 30 milhões de kwanzas. Meu bem, se estás a faturar 30 milhões de kwanzas e não tens um comercial estruturado, significa que poderias estar a faturar 100 milhões. Por quê? Porque tudo é barato. Pagar salário para ti é barato. Perder clientes para ti é barato, é mais barato do que formar essas pessoas, é mais barato do que meter cultura, meter processo, meter tecnologia, é mais barato porque tu não fazes contas e nem te apercebes do quanto tu estás a perder, porque se chega alguém para formar a tua equipa, tu achas já caro, isso é caro para ti, mas pagar salário, eu costumo dizer, o que nós temos mais em Angola são instituições de caridade, a pessoa abre empresa para ser instituição de caridade, para pagar salário, e você própria perde todos os dias dinheiro com eles, mas continuamente a pagar salário, às vezes até do teu próprio bolso,
Tu não ganhas lucros da empresa que tens, porque não vendes o suficiente, mas continuas a pagar salário para um comercial que é um comercial que não performa, um departamento comercial que não vende, só faz atendimento. E olhe lá que nível de atendimento é que faz. Então, cada um de nós tem que escolher o que é mais caro para ele. Cada um de nós tem que escolher o que é que valoriza. Existem pessoas, sim, a despertarem. Existem aquelas pessoas que já investiram nesse ramo, já investiram naquele, já faliram, já estão cansados de andar por aí que nem barata tonta a tentar gastar dinheiro para investir nisso e naquilo. Já chegam e dizem, ok. Há donos de negócios que eu digo assim, tu tens que sair da gestão do teu negócio. Ficas mesmo só o dono, que está lá na escritura, que assina assim algumas decisões, tu sais. Porque não entende nada de gestão, não entende nada de gestão, só é o dono mesmo. Há pessoas que eu chego assim e digo, tenho que te dizer na cara a verdade. Olha, Cidália, sei que tens muita vontade, mas não vai dar. Vamos ter que meter aqui um gerente. Não vai dar. E tu ficas mesmo só aqui nessa parte, porque na execução não está a funcionar. Então, cada um de nós tem que escolher o que é que pesa mais, né? Acaba no final do dia por ser às vezes sobre prioridades na vida, porque uma coisa é não teres conhecimento, por exemplo, nunca ouvi a Josemara falar sobre isso, nem sabia que estava a perder tanto dinheiro. Outra coisa é quando tu recebes o conhecimento e mesmo assim continuas a valorizar o lado errado, ali já acaba por ser uma questão de valores. Então, quando tem a ver com valores, não tenho nada a opinar. E é isso. Muito obrigada, Josemara, por esse esclarecimento. Obrigada, Cidália, pela questão. Um momento só, eu gostaria de fazer uma pergunta, apesar de dizerem que sou eu. Muito rapidamente, Francisca, por favor. E Josemara, falou bem, é uma coisa que eu tenho visto. Há muitos empreendedores que começam e depois morrem. Por exemplo, eu já assisti várias palestras de pessoas que têm conhecimento, sabem do que estão a falar, e eu percebo durante a palestra, às vezes vou pela primeira vez, percebo que a pessoa entende da situação. Uma empresa pequena que está a começar, será que ela primeiro tem que passar pelos medíocres, por mentores medíocres para alavancar? Ou vai, por causa da Mara disse que o seu serviço não é barato. Um empreendedor que está a começar com um empréstimo, o que é que ele deve fazer primeiro? Vai fazer uma consultoria e gasta metade do dinheiro que tem para investir? Ou primeiro começa o negócio, não sei, começa de uma forma empírica, ou como ele está a começar, porque não tem muitos recursos? Porque a maior parte dos consultores que conhecem, que conhecem do trabalho que Sim, fazem, não que são sabem baratos. de estratégia, não são baratos. Então, como é que um empreendedor que está a começar, começa bem, se as pessoas que podem dar esses inputs são todas caras? Como é que ele faz? Muito bem. Essa pergunta é muito boa. Eu geralmente atendo empresas que não estão ainda na fase de fazer caixa, não são tipo eu presa. Eu presa o que é? É aquela empresa que tu és várias coisas dentro da empresa, e a empresa serve só para te pagar os salários a ti e aquelas pessoas que funcionam lá. Geralmente as empresas que eu atendo são empresas que já têm algum tipo de equipa, ok? Já estás a gerir pessoas e já sabes que além dos salários já dá para mais alguma coisa, já dá para começar a investir na expansão. Ou então tu tens outras fontes de financiamento, porque há aquelas pessoas que, ok, a empresa ainda está a faturar pouco, mas eu tenho outras fontes de renda e consigo financiar a Josemara e está tudo bem. Há pessoas que têm mais liquidez do que a empresa tem. O que é que eu tenho para te dizer, Francisca? Se tu não tens liquidez, se a única liquidez que tu tens na vida é a liquidez da empresa, e tu estás na fase em que precisas de caixa, o que tu tens que fazer é buscar conhecimento, e hoje o conhecimento está gratuito. Há coisas que estão aqui nesse nível, né? Que só estando com a Josemara que eu vou te entregar, vou te abrir e não sei o quê. Mas o básico para gerar caixa está disponível na internet. Se tu gastares 1 hora por dia, nem vou falar muito, 1 hora por dia, enquanto te preparas, estás-te a preparar para ir para o trabalho, todos os dias vou aprender alguma coisa nova para me tornar muito boa em vendas. Assim, 1 hora por dia. Ao fim de 90 dias ou 100 dias, tu estás a fazer mais caixa. Tu nem precisas da Josemara. O problema é que ninguém quer pagar o preço. Quantas de nós é que somos consistentes? Assiste num dia, no outro dia assiste, não implementa. Tu assiste 40 aulas e depois é que quer implementar a número 1. Então, tens que ser uma pessoa executora e que é muito focada. Foco e execução. Aprendi algo aqui,
vou executar, vou aprender. Algumas coisas vai ser na tentativa e erro, claramente, porque não tens um consultor, mas vais executar e vais aprender. E em 100 dias dá para fazer muita coisa quando uma mulher é focada e executora. Tá? Perfeito. Para te ajudar. A Josemara deixou o contacto. A Josemara está no LinkedIn, está no Instagram. Já disse que está a começar agora também a investir aqui algum tempo no YouTube. Entre em contacto. A Josemara já deixou isto aqui em aberto, já se mostrou disponível. Entre em contacto, acredito que depois, não só agora, mas depois de mais reflexão e de mais tempo para olhar para aquilo que, para quem é empreendedor ou empresário já, ou é comercial, vai poder identificar. Então, entre em contato com a Josemara, acredito que estará disponível para tirar essas questões. Josemara, é da nossa praxe pedir aqui à nossa oradora convidada que deixe uma frase que lhe é típica, assim, como frase para a vida, para reflexão, que esteja ligada ao tema ou não, como mulher, como mãe, como profissional, mas que nos deixe aqui uma frase que faça parte de si, da sua marca, da sua filosofia de vida, para mais um momento também de partilha aqui conosco. Ok. A minha mensagem é Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No dia que tu, mulher, entendes que Deus te fez não só conforme a imagem, que tu és parecida assim, tipo, Deus parece um ser humano, não parece planta, nem cão, nem cobra, parece ser humano. Depois, semelhança significa natureza, que existe parte do teu DNA, é natureza de Deus, que nós somos semelhantes a Deus. Jesus Cristo, inclusive, disse que nós faremos coisas maiores do que as que ele fez, mas só fazemos coisas maiores do que as que Jesus Cristo fez no dia que entendemos sobre a nossa identidade. Quem sou eu? Deus no meu lugar faria como? Se comporta Deus? Será que Deus não é consistente? Será que Deus não é disciplinado? Será que Deus não investe? Entende? É sobre isso, sobre tu entenderes quem tu és, qual é a tua necessidade, o que tu mereces, o que tu não mereces, o que tu negocias, o que tu não negocias. Então, minha gente, Gênesis 1, 26, muito obrigada pela vossa presença, meu contacto telefônico está aí. Uma boa noite a todos, esperem Deus que fiquem muito bem, que sejam muito abençoadas nas vossas carreiras. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Josemara. Obrigada. Eu vou mesmo procurar, sim. Obrigada. Valeu a aula, foi muito interessante. Que bom. Vou pôr em prática algumas coisas que falaste aqui, que eu tenho até, principalmente o follow-up. Eu tenho estado a ficar irritada com isso, mas pelo visto é coisa. Muito bem, obrigada a todos. Só para dizer que na nossa agenda, para o mês de agosto, ainda temos no dia 29 o workshop Modelos de Excelência com a Josina Fortunato e contamos também com a presença de quem puder aparecer, porque é presencial. Muito, muito obrigada. Tenhamos todas um resto de noite bom, restaurador e amanhã um dia fantástico. Até já, até breve. Obrigada, até já. Obrigada, até já. Feliz noite a todas. Membros da PWN. Obrigada.